Shalom Aleichem, estamos de novo aqui para continuar o Desmistificando. Hoje falaremos sobre a morte do Mashiach, tá? E vamos esclarecer alguns pontos, né, sobre esse dia realmente em que ele foi morto. Boker Tov. Agora são 9 horas e 43 minutos. Segunda-feira, pagã, primeiro dia de trabalho. Não, que primeiro dia de trabalho? Quinto dia de trabalho. Quinto dia de trabalho no lune solar. Depois de amanhã, no pôr do sol, já começamos o nosso Shabbat, cumprindo como se deve a Torá, né? Assim como nós vamos ver agora sobre o Mashiach. E é nosso exemplo, então há necessidade de ele ser observado e ser seguido, né, do jeito que ele fala. Não do jeito que Jesus Cristo, né, às vezes fala. Fazer uma oração. Yahu, estamos aqui mais uma vez para gravar um estudo desta feita sobre a morte do Mashiach. Em que dia foi? Contamos com sua ajuda, de seu modéstia, para que possamos explicar bem claramente, para mesmo só os cegos não conseguirem entender. Que assim seja. Que assim seja. Bom, deixa eu achar aqui. Tá. Eliane, conte para nós o que é o Pessah. O Pesta foi instituído, né, enquanto o povo era escravo no Egito, foi quando o pai foi tirado de lá. Todo mundo conhece a história das pragas e tudo mais, né? E por último, ele instituiu esse, eu vou chamar de ritual para que vocês entendam, né? Para que o povo lembrasse da saída deles de lá. Então, o Pessa em si constitui escolher o cordeiro, né, aos 10 do mês. Ele era reservado até o dia 14, e no dia 14 à tarde ele era sacrificado, e o sangue dele, naquela época, no Egito, né, o pai pediu para que passasse nos umbrais da porta, para que quando a praga viesse, o povo que tivesse a marca do sangue na porta, no umbral da porta, não fosse atingido pela praga. Okay? Isso é a Pessa. Essa praga que a gente está falando, né, seria a morte dos primogênitos. Tá? Então, na verdade, foi quando o pai, né, vamos dizer assim, salvou os primogênitos de Ashuru. Então isso é a Pessa, que depois a Igreja Católica veio e colocou o nome de Páscoa, depois não sei quem foi que introduziu um coelho que dá ovo. Não, e virou, né, esse comércio, essa porcaria toda, no dia errado, inclusive, né, até a sexta-feira santa não se come carne, quer dizer, então ninguém come o cordeiro, né, que é a parte do Pessa principal. Tem algumas culturas que comem o cordeiro nessa época de Natal, né, que é o nascimento, segundo eles, do Jesus, né, que não é do Mashiach, com certeza, mas que é o nascimento do Messias deles. Veja, por exemplo, né, a maioria, eu só não digo 100%, porque tem alguns que o pai está chamando, mas as pessoas que frequentam igrejas, denominações cristãs, eles creem que o Mashiach é o cordeiro. Por uma atrapalhada que fizeram, e o remendo foi pior ainda,
para querer, né, realmente esconder a verdade. Só que trocar os pés pelas mãos desde o início, então não adianta, né? Porque aquele que vai lá para falsificar a escritura, ele não tem o apoio do pai. Embora o plano do pai conta com isso. E como o pai cega todos os demais, que vão ler aquilo, para crer naquilo, não há necessidade, né, de ser uma coisa muito rebuscada. Pode ser qualquer coisa, porque realmente a grande maioria que crê em Jesus Cristo, por mais inteligente, por mais, sabe, que tenha estudado, que tenha lido, que seja bem informado, é burro. Então, é burro no sentido de que o pai cegou, entregou a operação do erro. Tá? Mas vamos em frente. Veja, todos sabem, inclusive alguns utilizam isso erroneamente, né? Que não tem capacidade de entender, porque segue aquilo que foi escrito pelo inimigo, que o Mashiach cumpriu toda a lei. Ele não só cumpriu, como ele disse que nenhum tio, nenhum ponto, nenhum tio seria tirado dali. Ou seja, ele não disse que não seria falsificado. Inclusive em Apocalipse, né, no último capítulo, nós encontramos aquele que retirar, aquele que colocar, aquele que modificar, né, receberá todas as pragas, né, que contém o livro. As pessoas, né, na ignorância delas, elas acham que o livro é Apocalipse. Né? Para começar, nem chama Apocalipse, né? Porque Apocalipse é uma palavra que, sei lá de onde surgiu isso. Acho que é Apocalipse, né, de grego. Mas, na verdade, ali é uma revelação. Tanto que começa. Revelação de Yahushua HaMashiach que o Pai lhe deu. Quer dizer, é uma revelação que ele está fazendo porque o Pai passou para ele. Nem ele estando na eternidade já com um corpo incorruptível e eterno, ele não diz nada da boca dele. Então, as pessoas acham que ele cumpriu a lei para nós, por nós. Não é isso? Que levou sobre si os pecados. Assim, foi colocada essa coisa pela religião, né, essa forma de deixar as pessoas na hipocrisia, que o Mashiach assumiu tudo, fez tudo, cumpriu tudo. Gente, tem alguém aí que não peca mais? É uma questão de raciocínio, né? E mesmo assim eles convém, né, acreditar nisso. Então, não, o Jesus já cumpriu por mim, então tá tudo certo, eu não preciso fazer mais nada. Sabe, só mesmo quem o Pai nos cegou para entender que isso é uma, sabe, é um absurdo tão grande. E eu vejo pessoas inteligentes, pessoas assim, que poderiam, né, estar entendendo a palavra, mas não entendem porque não foram chamados a receber o Espírito, não receberam o algo dele. Não entendem que o Mashiach, que a mentira é tão grande, né? Ele não é Deus, nem semideus, nem filho de Deus, nem da mesma essência de Deus. Ele é um homem. Então ele cumpriu os mandamentos para mostrar para nós, que seguimos ele como exemplo, que é possível para o homem ser obediente ao Criador. É só isso. Não é porque ninguém cumpre nada por mim, não. Se eu faço uma coisa boa, aquilo vai fazer bem para mim, ou talvez para quem eu fiz. Mas não vai redimir o fato de você continuar fazendo suas coisas erradas. Não vai cobrir, né, os seus erros. Os seus erros vão continuar sendo erros. Né? Ninguém... ele levou sobre si os nossos pecados. Como? Você continua pecando.
No máximo, o que ele podia ter levado daquele pessoal ali que estava em volta dele daquela época. Você que nasceu depois, vem pecando, pecando, pecando e continua sem, né? Como Não ileso, existe isso. ileso da situação. Isso não existe. É como, por exemplo, né, aproveitando aqui o gancho, né, vamos dar mais uma pérola. Por exemplo, né, nós encontramos lá no que vocês chamam de Velho Testamento uma passagem que diz, né, e naqueles dias farei uma nova aliança. Ele está falando Yahu, né, e está falando com o povo dele, que hoje vocês conhecem como judeus. Um absurdo total, né? Na verdade é o povo Yashuru. Aí ele fala que ele colocaria as leis deles no nosso coração, que ele colocaria a lei dele no nosso interior, que nós seríamos circuncidados e que então nós seríamos circuncidados na carne, que é o prepúcio, e circuncidados no coração. Que ninguém mais precisaria ensinar que o Pai é Yahu. E que um não teria que ensinar o outro, porque todos já estariam sabendo. Ou seja, ele está falando daquele momento em que as pessoas que foram afortunadas e chegarem até o milênio, elas já estão eternas. Então, ele está falando disso. E eu peguei na internet uma pessoa que botou esse texto e disse, olha a nova aliança. Eu falei, sim, mas a nova aliança que nem se cumpriu ainda. Eu não sei nem que estágio, né, do milênio, né, as pessoas vão estar realmente preparadas para isso. Eu acredito mais até que seja na última etapa, né, quando o Pai vem para coabitar conosco. Que aí lá só vai ter pessoas que passaram por todas as provas. Então, eu escrevi para essa pessoa, isso não aconteceu ainda, tal, mandei para ele uma apostila sobre isso. Eu tenho certeza que ele nem abriu, porque ele me respondeu, não, Sérgio, você não entendeu, é que as pessoas ainda não compreenderam que o reino já está aqui. Ou seja, uma doutrina romana. Total. Né? Que o reino é a igreja que já está na terra, restaurando a terra. E a pessoa está ali cegamente seguindo aquilo. Quer dizer, isso por quê? E chamando os outros de cego. Bem se diz que um cego pode guiar o outro. Né? Entendeu? Ele estava querendo dizer para os outros que ele tinha um entendimento. Então veja, minha gente, chega um momento na vida da gente, né, que a gente vai estudando, e o Pai vai ajudando, e o Pai vai nos obrigando, e o Pai vai, sabe, nos provando e vendo se a gente vale ou não, né? Que é o que aconteceu com o Mashiach. Tanto que no fim ele diz, né, eu venci o mundo. Ele não fez sozinho isso, né? Tudo que ele fez é porque o Espírito estava em sua plenitude com ele. Porque naquela época o Espírito só cuidou dele. Não quer dizer que ele era divino. Tá? Então, sabe, levou nossos pecados comigo. Esses então que acham que quando ele veio aí já começou o reino, os mais hipócritas ainda quando usam aquela BLH, tá? Bíblia na linguagem de hoje, que é a maior porcaria que já escreveram, onde, para vocês terem uma ideia a respeito, né, disso que eu estou falando, vem escrito assim, porque o reino está dentro de vós. Dentro.
entrou. Nova Era tinha razão, eu fui Nova Era nos anos 70. Tudo é Deus. Deus está em tudo, né? Isso assim. Tá? Veja, a gente utiliza nesses programas a palavra Deus, Jesus Cristo e tal, e tal, e tal, porque o Pai sabe que nós não estamos blasfemando, mas nós estamos falando com ignorância. E senão eles não vão entender. Perceberam? Então, o Mashiach cumpriu a lei e ainda disse que nenhum tio ou pingo seria retirado dessa lei, né? Nunca, porque a lei é eterna, o Pai não muda, ok? Bom, nós vamos direto para o estudo agora, porque senão a gente vai ficar 3 horas falando. Algumas pessoas até preferem que a gente fique 3 horas falando. Mas tem outras pessoas que acham que é um absurdo ter um estudo de 2 horas. Para esse aí, realmente, eu não estou fazendo esse estudo, né? Eu estou fazendo esse estudo para ver se alguém, dentre a multidão, foi chamado e não sabe o que faz. Eliane vai ler para nós, então, no livro de Matitearro, Mateus, no capítulo 26, os versículos 17, 18 e 19. E no primeiro dia da festa dos pães ázimos, chegaram os discípulos junto de Yahushua, dizendo: Onde queres que façamos os preparativos para comeres o Pêssego? E no primeiro dia da festa dos pães ázimos. Observem, a festa dos pães ázimos ela é no dia 15. Porque vocês podem achar isso na palavra, quer dizer, aí não venha você que não acredita no calendário lunar solar encher o saco, porque está escrito: aos 14 do primeiro mês, você vai preparar o Pêssego, que é o quê? Matar o cordeiro, tirar o sangue, como ele falou agora. Isso pouco antes do pôr do sol. Inclusive é o único Shabbat que é permitido você manter o fogo aceso. Ok? Aí você vai preparar o cordeiro e quando o pôr do sol surgir, aliás, acontecer, então começa o dia 15 do primeiro mês. E se qualquer de vocês nunca viu isso, por favor, abram a Bíblia de vocês em Levítico 23. Quem sabe, né? Você percebe o que você está realmente pensando é besteira. E você vai ver que é o dia 15 sempre. E nós que vivemos no calendário lunisolar, que é o calendário criado pelo Pai, basta você ler Gênesis, onde tem a criação do Sol e da Lua. Isso falando assim, né? Tem muitas outras coisas. Então o que acontece? Nós temos que entender que sim, aqui diz: e no primeiro dia da festa dos pães ázimos, chegaram os discípulos juntos de Yahushua, dizendo: onde queres que façamos os preparativos para comerem o Pessah, ou o cordeiro? Observe, não podia ser já dia 15, mas sim o dia 14 à tarde. Entendem? Continua, meu irmão. Meu irmão. E ele disse: Ide à cidade, a um certo homem.
Ide à cidade a um certo homem e dizei-lhe: Hamashia diz, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei o Pêssar com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Yahushua lhes ordenara e prepararam o Pêssar. Bom, observem bem. Esse homem, né, nós sabemos que numa outra passagem ele está com um cântaro de água na cabeça, que era uma coisa praticamente impossível naqueles dias, né, porque quem carregava o cântaro eram as mulheres. Esse homem, quando os discípulos dele chegaram, que na verdade ele só enviou João e Kefas, mas esses discípulos falaram para ele, né, que o mestre tinha mandado perguntar onde era o aposento que eles iam fazer o Pêssar, ou seja, comer a ceia do Pêssar. E esse homem foi até a casa dele, e mostrou, né, a parte de cima da casa, né, que eu esqueci o nome agora. Eles chamavam de alpendre nas traduções, Isso, né? alpendre, né? E ali, então, é óbvio que esse homem também guardava o calendário lunar e solar. Porque senão ele ia virar para os discípulos e dizer, hoje? Entendem? Então aquela historinha, né, de que o Mashiach saiu para os discípulos e como ele sabia que ia morrer no dia seguinte, então ele inventou uma ceia antecipada no 13º dia, no final dele, ou início do 14º. Isso é papo furado. Tá, mesmo? Você pode achar que eu estou louco, mas você que é louco. Porque como está escrito, as coisas do Pai são loucura para os mundanos. E as coisas dos mundanos loucura para o Pai. Então veja, chegaram lá, falaram com o homem, ele não disse nada. Ele simplesmente mostrou onde ia ser. Por quê? Porque ele já estava preparando, talvez aquela água que ele trouxesse já seria para alguma coisa, né, que ele estava preparando para o Pêssar. Ele ia passar ali com a família, talvez com o vizinho, porque na palavra está escrito, se um cordeiro inteiro for muito para uma casa só, que chame os vizinhos. Então essa história também de, sabe, daquela mesa, de todo mundo sentado ali, só os 12 apóstolos e ele, isso é papo furado. Santa Ceia. Sabe, isso não existe, isso nunca existiu, isso é uma criação romana. Baseado nos ídolos que eles já tinham antes de pegarem os ensinos bíblicos e deturpar e criar esses mitos todos aí, Jesus Cristo, Mãe de Deus e por aí vai. E veja, o Jesus Cristo, se você é curioso, se você não é daqueles que dizem, esse cara é louco, e se você crê na palavra, leia a história de Mitra. Não vou dizer mais nada, só falo assim, leia a história de Mitra e depois me conta. E a segunda indicação que eu vou dar é o seguinte, quando Constantino veio com aquele papo, né, de tornar o cristianismo a religião estatal de Roma e de todo o império, é por quê? Porque ele queria ver todo mundo, porque estava desmoronando o império. Então ele queria ver se, né? E naquela época, 90%, vamos dizer assim, ou mais, do povo que era parte, né, desse império, eles criam no mitrianismo. Então, por que não criar, né, um ídolo falando que é aquele judeu que morreu? Que era tudo parecido, que era tudo igual, então não tinha problema. Porque a pessoa podia continuar crendo no Mitra, que era o próprio Jesus igual, né? Leiam, ele também tinha 12 apóstolos. Fez até uma ceia com pão e vinho.
Eu vou ler para vocês agora o segundo texto. Você quer falar alguma coisa ainda a respeito desse? Não. Mesmo? Não foi tudo. Bom, e no primeiro dia dos pães ázimos, de novo, tá vendo? Ao contrário do nosso estudo passado, que cada um falava uma coisa, aqui todos falam igualzinho. E no primeiro dia dos pães ázimos, quando sacrificavam o Pessah. O que é sacrificar o Pessah? A Eliane falou. É matar o cordeiro, tirar o sangue dele, prepará-lo para a ceia dos pães ázimos. Isso é feito no final da tarde. Na mentira que colocaram na palavra, dizem que os fariseus estavam até nervosos, né? Por quê? Porque estava se aproximando a hora de preparar o cordeiro, e dali para frente já ia anoitecer, já ia ser pães ázimos, e eles não queriam vê-lo pendurado no madeiro. Olha, né? Vocês vão ver os desfechos. Então, aqui diz assim, ó. Disseram-lhes os discípulos, como no de cima, né? Que nós acabamos de ler em Mateus Tiago. Aonde queres que vamos fazer os preparativos para comer o Pessah? Olha, os fariseus, os escribas, os sacerdotes, todo mundo foi lá correndo, ele já estava morto, inclusive, para tirá-lo da estaca antes do momento de preparar o Pessah. E como nós vimos em Mateus, ele diz, e no primeiro dia da festa, né? Onde queres que façamos preparativos para comeres o Pessah? E aqui também diz, e no primeiro dia dos pães ázimos, quando sacrificavam o Pessah. Então, isso já era à tarde. Porque nós temos consciência de que os discípulos, né, do Mashiach, eles eram meio marcão, né? Então, ao invés de repente, de manhã, eles perguntarem para ele, onde você quer que nós preparemos? Eles foram preparar quando já estavam começando a sacrificar os cordeiros. Acho que eles viram. Não, provavelmente. Pedro. Então, disseram os discípulos, onde queres que vamos fazer os preparativos para comer o Pessah? Talvez eles vivessem talvez não, eles viviam na mesma situação que a gente, né? 2 calendários, o correto e o errado. Então, vivia perturbado, coitado. E onde quer que entrar, disse Moisés, dizei ao Senhor da casa. Ou seja, lá no outro diz, né, que eles foram com o homem até a casa, e aqui o Mashiach já está dizendo, aliás, o Mashiach não, quem escreveu já escreveu um pouquinho diferente, mas isso tem o mesmo significado. Tá? E onde quer que entrar, dizer ao Senhor da casa. Mashiach diz, onde está o aposento em que hei de comer o Pessah com meus discípulos? E saindo seus discípulos, foram à cidade. E acharam como eles tinham dito. E prepararam o cordeiro. A palavra cordeiro fui eu que pus aqui. Porque está escrito, e prepararam a Pessah. Na verdade, na Bíblia que eu li, está escrito, prepararam a Páscoa. Né? Acho que colocaram os ovinhos de chocolate, né? Então, essa é a versão que nós lemos em Marcos, no capítulo 14, versículo 12, 14 e 16. Eu pulei o 13 e o 15 porque é redundante, tá? Eliane, como é que fica isso?
Bom, deu para entender perfeitamente que era chegado o dia dos pães ázimos e do Pêssego, né? Acho que ficou bem claro. Então, daqui para frente, a gente vai pensar nesse sentido. Se a própria Escritura está dizendo, né, e a Escritura que você usa. Que você usa e que os adulteradores escreveram. Só que passou despercebido porque tinha que ser assim, né? Eles põem a verdade, desmente lá na frente, contraria, para confundir, né? Mas aqueles que são guiados pelo Espírito compreendem e acham os erros. Então aqui está bem claro. E chegou o dia da festa, né? Então, os discípulos e a Yoshua sabiam da data correta. Então, daqui para frente, vocês pensam com esse raciocínio. E nós vamos ver mais para frente aquela questão que o Sérgio estava falando, de que os fariseus, uma seita religiosa, né, ficou apressado para tirar o Mashiach do madeiro, porque era o dia deles. Então, quando a gente diz que o povo naquela época estava completamente distorcido e cada um olhando numa direção, as pessoas falam que a gente quer saber mais que todo mundo, que somos os donos da verdade. Então aqui vocês vão ver a comprovação. Não que nós somos donos da verdade, mas que a verdade está na palavra. Bom, então acharam, né, o homem, foram até a casa dele e juntamente com o homem, é claro, a família do homem, talvez um vizinho, etc., fizeram a preparação do cordeiro, que iria ser o prato principal, né, da festa do Pessah, porque a Páscoa, ou Pessah, que é o nome correto, ele não tem nada a ver com a ressurreição do Mashiach, ele não tem nada a ver com nada disso tudo. Não tem a ver dele ter morrido nesse dia na hora da preparação, porque ele é o cordeiro. Não, ele não é cordeiro. O cordeiro ele comeu naquele dia. Então... E não instituiu nada fora da lei. Por isso é que ele... Veja bem, gente, se ele veio cumprir, como vocês tanto acreditam, cumprir toda a lei, então ele não cumpriu a peça, porque ele instituiu uma ceia no lugar, ainda fez antecipado na cabeça de vocês. Antecipou-se. Com suco de uva. Então, começa a pensar, tá? No que vocês acreditam. Não adianta muito, né? Você pensar no que você acredita se o pai não te dá um chute na bunda, entendeu? Eliane. Chegou, porém, o dia dos ázimos, em que importava sacrificar o cordeiro, e mandou a Quefa e a Yahu-Hanã, dizendo: Ide, preparai-nos o cordeiro para que o comamos, e direis ao pai de família da casa. O mestre te diz: onde está o aposento em que hei de comer o cordeiro com os meus discípulos? E indo eles, acharam como lhes havia sido dito, e prepararam o cordeiro. E disse-lhes: desejei muito passar convosco este Pêssah antes que padeça. Qual é a dúvida? Observe, meus irmãos, ele sabia que ele ia passar o Pêssah e ia não ia nem passar o Pêssah todo, né? Porque o Pêssah é uma semana nos pães ázimos. Tanto que ele começa quase no fim da tarde, porque não é contado um dia de Pêssah, né? É contado 7 dias de pães ázimos. Então, ele diz: eu desejei muito fazer convosco, passar convosco, por esse Pêssah, por esse ázimo do primeiro dia, que é o Shabá, que em algumas Bíblias tem até escrito assim, porque o Shabá era grande. Por quê? Porque, além de ser o Shabá, era uma das festas mais importantes, né? Vamos dizer assim, das 7 que o Pai criou para que nós
Passamos, né, do jeito que ele disse. Então, ó, desejei muito passar convosco esse pêssego, antes que padeça. Isso não quer dizer que ele fez o dia 13. Porque ele, sendo um cumpridor da lei, como disse Eliane, jamais ele iria fazer um pêssego de mentirinha. E outra, é que as pessoas começam a contar o dia segundo o calendário gregoriano, né? Então, na verdade, o calendário bíblico começa ao pôr do sol. Por isso o Pêssego começa por volta de 3 horas da tarde, né? A preparação. E aí até o pôr do sol do dia 14, já está tudo certo, já está assado o cordeiro, já está pronto, né? Então, a partir do pôr do sol do dia 14, já começa o dia 15. Por isso que até eles chamam de ceia, né? Porque foi feito à noite. O Mashiach estava com os discípulos na noite que se inicia o dia 15, que era o Shabat. E ele foi morto, né, no dia seguinte. No dia seguinte, não, na parte clara do Shabat do dia 15, porque o dia é constituído de parte escura, é o início, e a parte clara, que já é, né, quando o sol nasce, já está na metade do dia. Tá? Não é a meia-noite. Bom, eu creio que, ainda tem mais, mas eu creio que para qualquer pessoa que tivesse um pouco de visão, um pouco de espírito, só de lermos isso aqui, já iria entender que a mentira do dia que o Mashiach morreu está lá, escrita. Só que não está. Eu vou mostrar depois em Yahuanã qual foi a desculpinha que eles colocaram abaixo disso. Tá? Vocês vão ver que é mais ridículo ainda do que se eles tivessem trocado tudo. Mais alguma coisa? Não. Bom, isso foi Lucas 27, versículos 7, 8, 11, 13, 15. Pulei o 12 e o 14 pelo mesmo motivo, por ser redundante. E como vocês acham que tudo é longo, né? Passar o dia inteiro trabalhando não é longo. Agora, passar 1h30 assistindo um programa sobre a palavra do Criador é longo. É por isso que continuam ignorantes, né? É porque o Pai não nos deu o amor pela verdade, se entregou à operação do erro. Olha só, João, que é o quarto evangelho, embora não se chame evangelho, né? Um dia eu ainda vou fazer um sobre esse. Ele diz assim, ó, e estando em Arushalai, eu vou até fazer uma coisa diferente, porque eu acabei pegando só um pedacinho, que já dizia tanto, né? Mas quer ver? Deixa eu só pegar aqui na Bíblia mesmo. Eu quero mostrar para vocês. Eu ia abrir mesmo, porque eu não copiei a desculpinha que eles deram, né? Eu vou ler direto daqui, ou você declamando. Não, pode ser. Não, quer ver? Ou melhor, vamos começar a ler dali, do que eu separei, tá? Porque está muito pequenininho aí. E depois eu leio o restante aqui. Uhum. Então vamos lá. Pode ler. Estando ele em Arushalayim, pelo Pêssego, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram que se tratava de Hamashia. Observem duas coisas aí importantes, né? Primeiro, ele estava lá em Arushalayim por causa do Pessah.
O texto que eu queria ler, que é antes desse, diz assim pra gente, olha. É o Lucas 2,41, que nos diz assim: ora, todos os anos iam seus pais, ou seja, Yosef e Miriam, a Jerusalém, à festa da Páscoa, que seria o Pessah. Essa Bíblia que eu abri é uma Bíblia já canonizada, né? Batizada e canonizada. Então vocês entendem? Quer dizer, conforme o pai e a mãe dele, veja, eu acho que o Espírito Santo não ia lá com a mãe dele, né? Ia o pai. Então ele diz, e estando ele em Jerusalém, por quê? Porque na verdade Maria foi com ele. Né? Eles não falam lá de Yosef porque eles encobriram a vida de Yosef para Maria ficar sempre viva. Então, estando ele em Jerusalém pelo Pessah, ou seja, para ir à festa, né? Ó, durante a festa, ou seja, ele estava vivo ainda quando eles estavam comemorando o Pessah. Durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram que se tratava de Hamashia, o descendente de Davi, aquele que eles estavam aguardando chegar. Né? Agora eu quero ler mais um aqui, ó, que é aquela... Quer ver? Peraí. Olha só. Aí no João 11,55, quer dizer, muito lá para frente, né? Eles começam então a mistificar a coisa. Veja o que está escrito aqui. E estava próxima a Páscoa, eu vou ler do jeito que está escrito, dos judeus. O Mashiach era o quê? Judeu da tribo de Judá, né? Vamos falar assim para ele era um Yahudim, né? Não, a festa dos judeus. Como se o Mashiach não tivesse nada a ver com isso. Só que isso é lei. Se ele cumpriu toda a lei, ele tem tudo a ver com isso. E diz assim, e muitos daquela região subiram a Jerusalém, como nós vemos lá no outro capítulo do mesmo livro, né, dizendo que o costume do pai e da mãe dele era ir sempre no Pessah até Jerusalém, e aí diz, e ele estando lá, né, para a festa em Jerusalém, tá? E diz assim, e muitos daquela região subiram a Jerusalém antes do Pessah, da Páscoa, para se purificarem. Bom, aí eles estão querendo dizer que o Mashiach nem participou da Páscoa, porque a Páscoa era dos judeus. Eu poderia ler mais coisas, né? Mas é que sabe, é tão ridículo, né? Que eu prefiro prosseguir o estudo. Então vejam, meus irmãos. Aqui nós já lemos tudo que eu tinha para ler. É claro que uma pessoa que conheça a palavra, uma pessoa que seja instruída pelo Espírito de Yahu, uma pessoa que seja chamada e eleita, embora ninguém foi eleito ainda, mas que esteja cumprindo, né, aquilo que o Pai o faz fazer. Não tem nada somos nós. Já entendeu? Né, Márcio? Abração, Márcio. O Márcio é um irmão. E que é assim.
ele faz uma pergunta de uma besteira muito grande e de repente você começa a responder e já fala, ah, tá, então aconteceu isso. Tá? É de espantar. Bom, então vejam, meus irmãos, o nome do nosso estudo é Em Que Dia Morreu Mashiach. Para que nós possamos começar essa parte agora, que nós vamos explicar e vamos chegar ao dia que ele morreu, e consequentemente o dia que ele ressurgiu, nós temos que entender uma coisa. Vocês concordam comigo que se o Mashiach cumpriu realmente, como eu creio, você até crê que o Jesus Cristo inventado por Roma também fez isso, ele não ia deixar nenhum pedacinho de fora. Como nós vimos, até o Pessari participou. Agora, como é que fica isso, né? Será que tudo aquilo que fala, que no dia 14 da tarde, o Mashiach já estava pendurado, né, no madeiro, e aí vieram os fariseus, enfim, vieram aqueles, né, que estavam contra ele. Não que os saduceus e os essênios não estivessem. Porque ali tudo eram seitas. E as seitas, você sabe como é que é. Cada um levanta uma bandeira. E aceita tudo, né? Cheque, dinheiro, cartão de crédito. Agora já tem até maquininha de débito. Maquininha de débito e tem até um leitor, né, óptico do seu celular que você paga com aquilo. Com certeza. Tá? Esses todos eram contra ele porque eles não queriam perder a boquinha. Porque se... Eu pus outro dia na internet, né, na minha página, uma figurinha que é muito interessante. É uma igrejinha de lado, uma chia batendo na porta, e todos que estão lá dentro assim, segurando a porta, falando, não deixa entrar não, que ele vai mudar tudo. Então veja, se ele cumpriu toda a lei, com certeza, obviamente, né, ele cumpriu também o calendário que está na lei. Concorda? Para saber o dia correto, para se fazer. Entendeu? Bom, aí vocês vão me dizer, mas como é que fica então? Porque os fariseus ficaram bravos, que não tiram o corpo. Vejam bem, meus irmãos, nós vamos usar os dias de hoje agora. Vamos fazer de conta que hoje vai ser o que vai acontecer depois de amanhã. Tá? Ou seja, Rosh Hashanah. Né? Eu não vou explicar aqui o calendário, quem quiser saber que me procure, ou acesse o blog, ou assista os vídeos, né? Mas nós sabemos, né? Então vamos supor que hoje fosse Rosh Hashanah, ou seja, cabeça do mês, e que além de ser Rosh Hashanah, nós chamaríamos ele de Rosh Hashanah, porque iniciaria o primeiro mês. Na palavra está escrito, aos 14 do primeiro mês. Observem, nós sabemos que quando os Yarudim lá, né, o Yashuru do Sul, que eram 2 tribos e meia só, eles foram pagar a pena deles, né, de não terem feito o Pessah, aliás, o Shabbat da Terra, a cada 7 anos, durante 490 anos. Né? Então eles ficaram 70 anos em Babilônia, né? Primeiro Nabucodonosor, depois o que veio depois dele, aí depois os médios e persas tomaram a Babilônia, e foi até o persa, né? O rei Ciro, né? Ciro. Ele que ajudou a reconstruir, né? Tanto o muro como
o tempo que eles tinham arrebentado, né, os babilônios. Observe que eles tinham até perdido as escrituras. Né? Quando eles saíram de lá, o que vocês acham? 70 anos é anos. Morreu muita gente que tinha o conhecimento da verdade, nasceram outros já no meio da Babilônia, lá convivendo com os costumes daquele povo. Observem que eles saíram de lá com nomes para os meses. Nomes de ídolos dos Não é só ídolo, né? também. Mas, por exemplo, tem o mês de Tammuz. Tammuz era uma divindade, era uma deidade, né? Cultuada pelos babilônios. E observe que depois nós encontramos na escritura as mulheres de Ashuru, ou judias, se você quiser, fazendo bolos e chorando a morte de Tammuz. Havia um dia de jejum, por isso que eu digo, jejum não é bíblico. Havia um dia de jejum onde os homens e as mulheres faziam jejum para chorar a morte de Tammuz. Quem deu aí o que eu mandei a respeito do Natal está por dentro disso. Então vejam bem, quando eles chegaram de volta a Jerusalém, eles não tinham mais a língua hebraica. Eles falavam, como por exemplo, o castelhano. O castelhano é o quê? É como o brasileiro é para Portugal. É a mesma língua, só pelo nome. Mas são totalmente diferentes. Grande número de palavras são diferentes. E eles falavam uma mistura do hebraico, do aramaico, que era usado em Babilônia, e do assírio. Então, constituiu-se praticamente uma língua nova. Se isso não bastasse, quer dizer, a língua pura que os falam por aí, é uma mistura de 3 línguas pagãs. Então, não. Porque tem muita gente que fala que chega no Shabat tem que falar só em hebraico porque é para purificar os lábios. Aí durante a semana toda, né, eles falam português e diz que estão impuros. Aí chega no Shabat gregoriano, dia de Saturno, e quer só falar em hebraico para poder purificar os lábios e encher a cara de vinho, né? E nem sabem que não estão falando hebraico, eles estão falando o hebraico maçorético, que é pior ainda, né? Porque aí os caras colocaram pontinhos onde eles quiseram para dizer se era A, E, I, O, U, né? U não, U já tinha. Entenderam? As letrinhas que se utiliza para escrever o hebraico de hoje são assírias. Não é sírias, assírias. Tá? É daquele povo que o rei levou cativo todos aqueles, né, Ashuru, que eram, quando houve a divisão, né, da nação, eles estavam ao norte, os efraimitas. Então, observe, meus irmãos. Outra coisa que foi fatal é que qualquer imbecil que entre na internet, tudo bem, não existia internet naquela época, mas qualquer pessoa, a não ser que seja muito ingênua ou muito burra e não tenha conhecimento geral nenhum, ela vai saber que a lua nova é a lua em 0 grau de visibilidade. Quando os Jerudis saíram de Babilônia e voltaram para Jerusalém, eles já estavam observando a primeira lua crescente como se fosse nova. Entre a lua nova e a primeira lua crescente visível, varia entre 1 dia e 2 dias. Então, no mínimo,
eles estão sempre um dia atrasados ou 2. Certo? Naquela época, primeiro século, os fariseus, os escribas, os sacerdotes e um outro tanto deles, né, já guardavam um calendário que não era o lunisolar. Não me pergunte qual, porque realmente essa referência ninguém sabe. Eu li até o livro de José, pensando que ele ia falar sobre isso, e não fala, porque talvez ele guardasse o errado. Então, observe bem que existiam 2 seitas, pelo menos, naquela época, primeiro século, tempo que Mashiach já era um homem, né, estava próximo da sua morte. Existiam os essênios e os saduceus. Opa! Né? Acertou. E ambos guardavam o calendário lunisolar. Observe que tanto os saduceus como os essênios, ambos também não estavam a favor do Mashiach. Assim, não digo que todos, né? Observe que teve um homem que cedeu até a casa para isso, comer junto com ele o Pessah. A chegada do Mashiach deve ter estremecido estremeceu, né, todas essas seitas. Entendeu? Porque todo mundo não queria perder a boquinha. É que nem quando o Lula foi preso. Chegada não, nascimento, né? Fizeram até tirar o bandido da cadeia. Então, observem, por que eu estou falando isso, né? E você vai dizer, você não tem prova disso, não? Nós percebemos que muitos daqueles que vinham com pegadinha para o Mashiach, se eu não me engano, inclusive aqueles que levaram a mulher sozinha, que disseram que era adúltera, não eram fariseus, mas saduceus. Se eu não me engano. Então, eles também eram contra. Eles diziam que o Mashiach blasfemava quando ele dizia que era o Mashiach ungido, né? Aliás, Mashiach quer dizer ungido. Agora, naquela noite que ele foi ao Getsemane com os seus discípulos, né? Diz assim que vinham os fariseus, alguns soldados, alguns escribas, alguns sacerdotes. Observe bem, um saduceu ou um essênio jamais entraria numa sinagoga, porque eram os fariseus. Não há dúvida que a seita dos fariseus era a maior, né? Mas eles não. É que nem aqui, né? Você está na igreja X, você quer mudar para a igreja Y, você tem que se batizar de novo e tal, porque senão você não aceita. Porque eles não aceitam a doutrina do outro. Então, observem bem, peguem suas Bíblias e leiam depois de escutar o estudo, onde fala do momento em que prenderam Mashiach, para onde o levaram, quem estava presente no julgamento, que nem foi julgamento, porque já até testemunha comprada, né? E se pergunte, onde estão os essênios dos saduceus? Que eles guardavam o lunisolar, eu já sei há muito tempo, inclusive nem eu guardava. Existem livros que falam disso. Mas o fato deles não estarem naquela noite
ou naquele amanhecer, que já devia ser bem de manhã, tipo 4, 5 horas da manhã, eles não estarem lá para julgá-lo, demonstra que eles estavam sim no Shabat, que é, não poderiam estar julgando alguém no Shabat, que eles estavam no primeiro dia dos pães ázimos, ou seja, eles estavam se alimentando do cordeiro, das ervas amargas, dos pães ázimos, etc. Somente. Somente, gente, sem vinho. Quer dizer, é impossível, né, a gente imaginar que hoje em dia eles põem vinhos, mais do que comida até, né, na mesa do Pessah. Por que é esquisito? Porque o vinho é levedado, o vinho tem... como é que fala? Fermentado. Explica isso. A partir do dia 15, né, que é a ceia do Pêssego, que se come o cordeiro, porque o cordeiro é morto no dia 14 à tardezinha, preparado, assado, né? Aí entrando os pães ázimos, que é o primeiro dia dos pães ázimos, que é o dia 15, um Shabat, começa a festa dos pães ázimos. Aí se come o cordeiro com pães ázimos e ervas amargas, assim está descrito na Torá, né, que a lei é assim. Então, e esses 7 dias de pães ázimos, que é a festa dos pães ázimos, que dura 7 dias, não se come nada levedado. O que é levedado? É aquilo que entra em fermentação. Você faz uma massa de pão e deixa ela ali 3 dias, ela vai fermentar. Mesmo Tá? vai. É isso que faz com que o pão cresça, fica bonito, né? Então, é isso que não podia nesses dias, né? Nesses 7 dias. Então, não tem como ter vinho nessa festa durante esses 7 dias. E também a lei diz que é para tirar todo e qualquer fermento de dentro de casa e qualquer produto que esteja fermentado ou levedado, né? Que é o termo usado na palavra, durante esses 7 dias. Por isso, o vinho não podia ser algo presente nessa ceia. Porque diz qualquer coisa levedada, não se refere somente ao pão. Fala qualquer coisa. Tem um texto que eu não me lembro agora onde, mas é dentro da especificação, lá em Levítico 23, onde fala da peça. E se você é daqueles que faz suco de uva, de comprar os cachinhos de uva na feira, levar para casa e ficar lá amassando, né, com as mãos, para fazer o suquinho da ceia. Lembre-se, se você não fizer o suco e oferecê-lo no máximo 4, 5 horas depois, ele já começa. Caseiro, né, meio azedrado. Isso significa que ele já está levedando. E essa questão também, que não vamos entrar agora, né, mas me passou pela cabeça, né? Ele saiu da casa onde ele estava. Do que está falando? E foi porque a peça a gente faz, né? E fica até o dia 15 da tarde sem sair de casa. Né? Não, mas ele foi porque ele estava numa cidade onde ele nem tinha casa. Então, que vão surgir essas perguntas, né? Não, mas o povo não sabe nem o que é pensar, vai surgir, eu não creio. Tá? Mas se surgir é isso, entendeu, gente? Se eu for para Jerusalém passar o pensar, além de que eu vou passar nervoso, né? Porque eu vou ver aqueles judeus tudo fazendo o pensar 2 dias depois que eu, ainda matando galinha, né? Rodando em cima da cabeça, não tem escrito isso. Né? Então, mas ele foi. Lembre-se que na palavra está escrito que a gente praticasse o pensar aonde o Pai disser. Agora, Jerusalém é pequenininho, mas Israel também não é grande, mas ele é muito maior. Vocês lembram, né, a história de Yosef e Miriam indo a Jerusalém para fazer... Não, nem todos os Yahudim moravam em Jerusalém, né? Eles moravam uma tribo relativamente grande. Como hoje, né? Tem Jerusalém lá, mas os sionistas não moram todos lá dentro, né? Eles moram em várias cidades, tem Tel Aviv, tem não sei o que lá, né? Então,
Mas o Mashiach, assim como seus pais faziam, e como muitas outras pessoas, está escrito na palavra, ele foi passar o Pessah na cidade do templo. Mas veja que ele não passou no templo. Porque não tinha Pessah no templo ainda, porque lá os fariseus que dominavam. Não tinha. Não tinha o Pessah ainda, e ainda por cima, é muito mais levado em consideração a questão que diz, se um cordeiro inteiro é muito para sua casa, chame os vizinhos. Mas não, os vizinhos, hoje em dia, gente, não vai chamar o vizinho incrédulo, né? Tem que ser o povo. Nós não temos vizinhos, é muito raro alguém que tenha o vizinho que tem essa mesma fé que nós, né? Que segue. Então não vai convidar os incircuncisos para comer o peixe, né? Tem que ser circuncidados. Isso aí está tudo na palavra, né? Vamos entender as coisas, depois vai sair falando assim, o Sérgio Eliane disse que pode chamar todo mundo, né? Para participar. Até o morador de rua bebum, né? Pra dentro. Aí, culpa nossa, né? Não vai nos culpar antes, disseram? Bom, então, observe o que aconteceu. Como nós já vimos, é irrefutável, inclusive, né? Inegável. Os quatro falam a mesma coisa. Eu não digo nem que essas palavras foram aqui os quem a dizem que escreveu, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Que seja exatamente o que está escrito, porque a tradução deles é muito vagabunda, eles não fazem a tradução, eles fazem uma tradução faltando letras, faltando palavras, faltando baseado no que eles entenderam. Eles lêem o contexto. E naquilo que convém também. E depois que foi para a Igreja Católica, foi naquilo que convém mesmo. Então o que acontece? Eles estamos dizendo ali, chegados, paisados. Por que chegado? Porque já estava de tardezinha, já estavam, inclusive num dos textos, dizem que sacrificando o cordeiro. Os discípulos disseram, onde queres que preparemos, né, a Páscoa para você comer? E ele manda eles irem atrás do nome e tal, aquilo tudo que nós já lemos. E já tinha tudo pronto, né? Assim, já estava preparando, eles ajudaram, inclusive ele já terminaram de preparar. João e Paulo. Então, João e Paulo não, João e Pedro. Eu tinha Paulo, mas não sei todo. Então, o que acontece? Como eu estava falando, pelo fato deles mudarem o calendário, tem até a profecia que muitos leigos, né, utilizam de forma errônea, que diz o seguinte: não suporte as suas boas novas, não suporte os vossos Shabbat. E mais algumas coisinhas. Por quê? As vossas solenidades. Por quê? Porque o Shabat deles não era no dia do Shabat. A lua nova deles não era a lua nova. Então ele disse que aquilo iria acabar. Que ele não... Porque, veja, quando ele instituiu o calendário e quando ele instituiu o Shabat e as festas, as solenidades, né? Ele disse: guardai o Shabat, pois esse é o Shabat de Yahu. Guardai tais festas, porque são as festas de Yahu. Nessa profecia, ele não diz as minhas festas, ele diz as tuas festas. Eles estavam fazendo como eles bem entendiam, né? E não como o pai ordenou. No dia totalmente errado, sabe? E não cumpriam as leis, né? Entendeu? Por quê? Porque o pai já estava de saco cheio, o pai já estava abandonando ele, já tinha, sabe, deixado eles lá. A tribo de Arudá,
ele manteve viva porque da tribo de Arudá viria o sêmen que iria fazer com que o Mashiach fosse formado em Maria e fosse um descendente de Davi. Yosef era da tribo de Arudá. Então, Maria era da tribo dos levitas. Depois, no outro dia, a gente conversa sobre isso. Então, observe, na época do primeiro século, já fazia mais de 300 anos que o pai não se comunicava com ele. Tanto que Shaul escreve, nos tempos antigos, quer dizer, ele não quer dizer ao mês passado. Ele está falando antigo. O pai se comunicava e falava com o povo por intermédio de seus santos profetas. E hoje ele nos traz a palavra pelo Hamashiach, pelo Yahushua. Percebe? Ficou um período imenso, tanto que deu margem para surgir o rabinato, para surgir o Talmud, o Zohar. A Kabbalah, para compreender as escrituras, para fazer tudo na base da numerologia, sabe? Eles ficam usando números para poder somar e dividir, não sei o quê, para chegar nos segredos que estão contidos na palavra. Gente, dá licença, né? Mas é porque eles foram endurecidos. E estão até hoje e vão ficar praticamente até o fim. Aí poucos sobrarão, mas esses verão Mashiach chegando, então eles irão crer, porque o Pai vai permitir. Então, quando o Mashiach mandou buscar um homem com cântaro e tal, é porque ele sabia. Porque ele conhecia todos, ele conhecia muita gente, e lá não tinha quase ninguém, era uma cidadezinha. E ele conhecia. Nós somos uma cidade de 20 e poucos mil, você conhece quase todo mundo, né? Eu não, porque eu nem saio de casa. Não quero nem saber. Então o que acontece? É óbvio que esse homem não ter ficado espantado com os discípulos hoje, não muito mais que isso. Ele disse, vem cá. Bom, nós já estamos preparando, vai ser lá no Pego. Significa que tinha mais pessoas, ou seja, o pai nunca deixou o povo sem a verdade, né? Tinha algumas pessoas que tinham conhecimento da verdade e mantinham aquilo. Então, se o Mashiach procurou essas pessoas, porque ele sabia da verdade, e procurou aqueles que tinham conhecimento para preparar, porque ele não tinha... Eles poderiam estar enganados em qualquer outro assunto. Mas eles guardavam o calendário. Mas pelo menos uma coisa, né, eles tinham. Então, o Mashiach procurou por essas pessoas e sabia, né, que eles iam recebê-lo, porque nisso também eles concordavam. Né? Algo assim. Então imagina a honra para esse homem, né, de receber o Mashiach na sua casa para passar o Pessah junto com ele. Aí o que acontece? Para os fariseus, como eu disse, e os outros, né, o Pessah só seria no pôr do sol do dia seguinte. Nós não vemos um essênio, nós não vemos um saduceu julgando o Mashiach. Eles não poderiam estar lá no Shabat. Os fariseus, que eram tão zelosos de suas próprias leis, né, vamos dizer assim, como são até hoje, ficaram preocupados que tinham que tirar o Mashiach, porque o Mashiach foi preso, na verdade, na madrugada do dia 15. Ou seja, tinha iniciado no pôr do sol, antes do nascer do sol, eles prenderam ele no Getsemane e levaram para ser julgado. Dentro de uma sinagoga. Isso faz lembrar assim, essas coisas mancomunadas aí do poder, né? Esses que estão contra os opositores ao atual governo, né, vão lá e votam as coisas nas surdinas, escondidas, assim fizeram com o Mashiach. Não, né? e fizeram dessa forma, não tendo o saduceu, o essênio, como lá especifica justamente os que estavam lá, que são os que mataram ele,
Tem outras, né, que eu não sei agora dizer os nomes, mas eu já li, que tinham outras seitas que também guardavam o lúmen solar. Então, para, né, aqueles que se dizem fariseus, aqueles que se dizem escribas, aqueles que eram sacerdotes, né, o Shabat ia começar no pôr do sol do dia seguinte, né, o Pães Ázimos. Portanto, o Pessah seria na tarde do dia seguinte. E prenderam ele na madrugada do Shabat, primeiro dia de Pães Ázimos, antes de Itália. Julgaram ele e rapidinho, né, pediram a morte dele. O próprio Romano diz: eu lavo minhas mãos, porque eu não vejo nenhum erro nele para ele ser levado ao madeiro. Ou seja, depois eles dizem que não mataram o Mashiach. Então, quer dizer, pode ser que eles não bateram, né, o prego na mão dele, coitado. Foram os romanos, né? Que cuidavam disso, mas eles estavam lá para dizer sim, é culpado e. Ofereceram Barrabás, segundo a palavra, não sei também, porque o Novo Testamento é tão embrulhado, né? Então, não tinha os saduceus, não tinha os essênios. E aí o que acontece? Veja que o Mashiach, num desses que nós lemos, ele diz: é necessário que comamos a Páscoa antes que eu padeça. Percebe? E ele fez. Não no dia 13. Não, ele fez o dia do Pessah, conforme o calendário das Escrituras. E aí, veja, se você pegar o livro de João, você vai desde o momento em que ele senta para comer, até uns 4, 5, 6 capítulos para frente, tudo que ele diz ali é antes de sair para ir para o Getsemane. São explicações, são, vamos dizer assim, ordens que ele passa, né, para os seus discípulos, porque ele sabia que iria ser pego naquela hora. Então, isso também para ser, vamos dizer assim, um vitupério, né, para aqueles que o mataram. Porque eles faziam tanta questão de não pegar nem, se caísse uma moeda no chão, acho que eles pegavam. Mas se a mãe caísse no chão, eles não levantavam. Né? No Shabat. Então, no Shabat deles, né? Fora de hora. E tem aqueles quatro. Então o que acontece? Olha que vitupério, né? Eles mataram Mashiach no dia do Shabat. Tanta loucura, tira ele do madeiro, porque já vai escurecer e vai ser Pessah. Já tinha sido. Eles mataram durante. Eu dou risada porque eu acho assim que o pai tirou um sarro da cara dele. E pode crer que tem muito Yarudi aí que não aceita isso, porque ele vai ter que aceitar quem matou Mashiach. É interessante que o catolicismo é totalmente antissemita, né? Deturpou totalmente a história da Torá e também, aliás, anulou a Torá na forma deles ensinarem e colocou esse mito aí no lugar do Mashiach, né? Mas eles se utilizam, né? Aqui que me vem à mente agora de duas coisas, né? Que para eles vale. É o dízimo, que é do Antigo Testamento, mas o dízimo serve, porque é dinheiro que eles pegam hoje, né? Então, e também esse dia para poder deturpar o sentido da morte do Mashiach, que é colocar ele como Cordeiro de Deus, como sendo um sacrifício para tirar o pecado do mundo, né? Então, mas para isso eles usaram essas duas coisas. Mas eles são completamente antissemitas porque deturparam todo o ensinamento das Escrituras. Então, meus irmãos, vejam bem. Vamos lá. Eu vou fazer devagar, que nós vamos fazer uma continha simples.
Tá? Ele passou a pensar, ou seja, ele já estava no dia 15, que era o Shabbat, que era o primeiro dia dos pães ázimos, lá junto com aquele senhor e a família, e talvez o vizinho, porque aí diz que os sinais que ele mostrou durante a festa fizeram com que muitos ali acreditassem nele, né? As pessoas vinham de viagem, né? Então devia ser comum os que moravam ali receber Também. essas pessoas. Aqui na cidade que nós moramos, por exemplo, tem gente que aluga um lugar para ficar e aluga sua casa para os que vêm passar o veraneio. Ou né? vai para casa de um parente, aluga a própria casa para os que vêm para turismo e tal. E num dos versos que nós lemos diz que as pessoas que estavam na festa, ou seja, as pessoas que estavam ali onde o Mashiach estava, porque a cidade não estava em festa, porque a maior parte da cidade era fariseu. Vendo os sinais, ou seja, o que ele falou, porque pensa, eu vou depois passar, é que eu infelizmente não pensei que ia falar sobre isso, mas eu quero que vocês leiam do momento em que ele entra no Pessah até a hora que diz assim, cantaram o hino e foram até o monte. Né? Tá? Vocês vão ver os ensinamentos que tem ali, inclusive João 17 está no meio. A oração pelos discípulos. Né? Que eu acho linda. Tá? Então observe. O Mashiach morreu que dia? Na tarde do Shabat, já no final. Dia 15, do 15. primeiro mês, do primeiro dia de pães ázimos. Como está escrito na Torá. Então vamos lá. Ele foi tirado do madeiro já no horário em que era para eles estarem preparando o Pessah deles, fora de tempo. Dessa vez um dia só, mas não importa. O pai, 2 horas é muito. Diga. Então, ele foi retirado, levado para aquele túmulo. Aí tem aquela historinha, né, de José de Arimateia, que ele era um discípulo escondido, eu acho muito, sabe? O Mashiach sempre disse, né, quem me negar, eu negaria perante o Pai. Eu vejo assim, o pai movia as pessoas para fazer aquilo que era necessário. Aí eles provavelmente criou essa historinha em torno desse homem que deu um jeito no enterro dele. Deu até o túmulo. Né? E aí os romanos foram e criaram essa historinha aí em torno para dizer que... Então, dia 15, antes do pôr do sol. Dia 16, antes do pôr do sol, um dia. Certo? O que foi? Não, fala de novo. Olha, dia 15, antes do pôr do sol. Sim. Dia 16, antes do pôr do sol. Um dia. Um dia. É isso que eu falei. Tá? Do dia 16 para o dia 17, antes do pôr do sol, 2 dias. 2 dias. Tá? Do dia 17 para o dia 18, 3 dias. 3 dias. À tarde. À tardinha. No finalzinho do dia 17. Tá? 18. Que por incrível que pareça, né, era um quarto dia de trabalho. Porque dia 15 era Shabbat. 16, 17, 18. Ah, Final do terceiro dia de trabalho. Terceiro dia de trabalho, desculpa. Ia entrar no quarto. Como nós vimos, né, no estudo anterior, diz que no primeiro dia de trabalho foram lá as mulheres. Tá, pode até ter ido no dia 16. Porque elas iam lá só para ungir o corpo, elas não iam lá para ver o Mashiach ressuscitado. Elas sabiam que ele ia ficar 3 anos. Embora elas nem crescem que ele voltaria.
Senão assim não dá para perder tempo, né? Embalsamar o cara e tudo. Né? Seria levantado ali há 2 dias. Então, vocês estão entendendo? A Igreja Católica quis colocar no domingo a ressurreição do Mashiach para quebrar o Shabat, que eles achavam que era o sábado, depois que fizeram o calendário gregoriano, que eles usavam o Justiniano, tá? Porque no domingo eles adoravam o Deus Sol. A gente fala domingo aqui no Brasil. Nos Estados Unidos fala Sunday, dia do sol. Tá? E eles queriam colocar esse dia como sendo a ressurreição do Jesus Cristo que eles inventaram. Por quê? Porque todo mundo era pagão. E todo mundo adorava o sol. E continuaram adorando o mesmo dia. Só mudaram o nome. Então o Mashiach morreu no dia 15, antes do pôr do sol, no momento em que os fariseus e companhia iam preparar o Pessah, e ressurgiu, ou seja, ressuscitou, o Pai o ressuscitou, no dia 18, antes do pôr do sol. 3 dias e 3 anos. Certo? Outro dia me perguntaram, aliás, quem me perguntou foi você, né, Márcio? Por que muitas pessoas diziam que não o reconheciam, né? Veja bem, mano, mesmo que alguém ali cresce, porque na verdade, né, pela atitude que tomaram de se esconder numa casa e com medo dos Yardi, porque ninguém ali realmente acreditava, né? Você vê que na primeira parte do livro de Atos, no capítulo 1, logo nos primeiros versículos, já deve ser Kefa, não está escrito quem, pergunta: agora que restaurarás o reino de Israel? Ou Ayashuru? Quer dizer, já tinha vivido com eles 3 anos, em sei lá quanto, já tinha ensinado tudo que tinha para ensinar. Naquela ceia de Pessah, ele falou horas e horas, que ele saiu de lá, já era de madrugada, para ir orar. Aí ele foi preso, foi morto. E eles acharam que aí o bicho ia pegar. Por quê? Porque na mente deles, eles tinham aquilo que o Taná mostra. Porque, como nós dissemos no estudo passado, crer na ressurreição do Mashiach é uma questão de fé. Porque não se fala do Mashiach a não ser a vinda dele para reinar. Quem vier falar para mim que tem texto sobre o Mashiach no Taná, meu irmão, você vai ter que vir aqui, olha. Vai ter que trazer outro Taná. Vai ter que... Porque esse conhecido tá difícil. Sabe, teve um pastor aí que uma vez eu passei para ele o pacto, e a Roshua, quem foi e quem é, e ele deve ter dado uma olhadinha por cima e disse assim: não, então faz assim, leia, estudando, olhe na sua biblinha do padre e me escreva com textos bíblicos uma resposta à altura do que eu estou te passando. Se você fizer isso e eu me convencer, eu ajoelho perante o Senhor Jesus Cristo. Aí passou 1 ano, 2, sei lá quantos. Ele chamou um amigo, né, para ajudar. O amigo acreditou no pacto. Aí veio me procurar e começou a estudar comigo. Era um pastor também. Então é o que eu digo. Não existe nenhuma profecia sobre o Mashiach no 1º século. Tudo que eles mostram para você e dizem que tem a ver com o Mashiach, leia o capítulo, pelo menos.
Vocês vão ver que não tem nada a ver com Mashiach. São tudo traduções tendenciosas, né? Que eles tentaram também manipular para poder dizer que no Taná existe coisas sobre o Mashiach de acordo com esse Jesus que eles criaram, né? Que é a virgem, dará a luz, blá 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 blá, né? Que são esses que vocês usam. De acordo com a doutrina romana, né? Eles deturparam um pouco lá e tentaram fabricar um Mashiach na Torá e no Taná, né? E se vocês pegarem a história, que como eu falei, vai lá no Wikipédia, põe no Google, Wikipédia com W, e procurem Mitra. Vocês vão ter muita informação lá. E vocês vão ver que ele também é filho de uma luz. Então, eu creio que esclarecemos, né, o dia da morte dele. Se dia não ficou 15, claro, aí o dia da morte no dia 15, antes do pôr do sol, que é um Shabat. Segundo o calendário lunisolar, e não o erro dos judeus de fazer o calendário pela lua crescente. E ainda por cima Hillel, colocando, como eles não tinham mais as terras, eles não sabiam quando que ia ser a cevada estaria em Aviv. Até muita gente acha que Aviv ou Aviv é o nome de um mês. Não. Significa maduro. Cevada Aviv, cevada madura. Ou seja, no ponto de colher, mas ainda úmida. Não poderiam, ao ponto de comer, né? Mas não podia colher e guardar. Colher para armazenar não podia. Porque senão apodreceria. E perderia-se toda a colheita. Por isso que é esperado até o dia 16 desse mesmo mês, que é o dia seguinte ao primeiro dia dos pães ázimos. É o dia que começou, quando o Mashiach tinha morrido um pouco antes, os agricultores iam até o sacerdote apresentar os molhos, né, com as sementes. E aí o sacerdote abençoava e começava então a colheita, provavelmente no dia 17. Aí começa a contagem do homem, aquela coisa toda, né? Aí tem a festa da né? semana. E aí vai, tá? E é muito bom. Bom, eu vou me despedir porque eu acho que não tem mais o que dizer a respeito disso, né? Se faltou compreensão de alguma coisa, ouça várias vezes com o coração aberto e pedindo ao Pai que te clareie, porque mais que isso a gente não tem a oferecer, não. A gente ensina, como diz o próprio Echaú, né? Um planta, outro rega, mas quem faz crescer é o Pai. ele planta, Apolo rega. Então, eu desejo a todos um bom entendimento e até o próximo. Então é isso, meus irmãos. Eu acho que só quero deixar uma coisinha. A letra não mata. Shalom.